Meus irmãos, passamos aí novamente para trazermos uma palavra da parte de Deus para nós, nesta manhã do dia 9 de setembro. Tá certo? Desde já eu lhe peço para você que não é ainda inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal e deixar aí o seu like, ativar também o sininho das notificações, que é muito bom para o nosso canal e vai nos ajudar, tá certo? Onde nós vamos ler hoje é Romanos capítulo de número 6, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos aí uma declaração específica do apóstolo São Paulo, onde ele mostra que o salário do pecado é a morte. O homem, cada dia que passa, vai mergulhando no pecado e o pecado, não é? Que nos cega, termina nos levando à morte. Não é verdade? Veja, irmão, como o pecado, ele nos dá uma cegueira horrível. Quando Davi pecou, cometendo aquele homicídio e aquele adultério, ele ficou como se não tivesse acontecendo nada, ministrando no reino e como se não tivesse acontecido nada. Urias vem da batalha e ele diz: vá ficar em sua casa com a sua mulher, com a sua esposa. E Urias diz assim: jamais eu deixaria o meu rei, o rei aqui em perigo, eu não vou para casa. E dormiu no pé do palácio, ali no pé da porta do Palácio Real. E os dias que passou em Jerusalém, não foi para casa. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não permitiu que ele fosse para casa. Porque se ele fosse para casa, certamente ia coabitar com a sua mulher e Davi pensaria que estaria livre daquele ato que ele tinha cometido. Como ele não foi para casa, o que ele fez? O que Davi fez? Escreveu uma carta ao capitão e disse assim: olha, você coloque, na carta ia dizendo, você coloque Urias numa das trincheiras mais perigosas que tiver, que é para ele morrer. E foi assim, ele levou a sua sentença. Mas como era fiel ao seu Senhor, ele não abriu a carta, mas ali ia a sua morte. A sua sentença de morte ia ali agora, naquele momento. Entendeu, meus irmãos? O que faz o pecado? O pecado nos cega. Depois daquilo acontecido, depois que ele traz a mulher do homem para o Palácio Real, e um dia Deus resolveu a revelar o seu pecado. Porque, meu irmão, olha, não pense. Quem vive no pecado, um dia vai ser revelado. Hoje, ou amanhã, ou a depois, o seu pecado vai ser revelado. Pessoas que ficam ministrando nos púlpitos, pregando, mas ele não está bem com Deus, está em pecado, cometendo o pecado. E a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Natã, e ao chegar naquele lugar, Natã chega para ele sentado no trono. Natã diz: olha, citou uma parábola dizendo: certo homem viajante veio à sua casa, e ele tinha muitas cordeiras, muitas ovelhas,
E ele mandou pegar a ovelha de uma pessoa que tinha só uma cordeirinha. Mandou matar e deu ao viajante que estava em sua casa. Aí Davi era justo, mas estava cego. Disse: este homem deve restituir a cordeira 4 vezes mais e também é digno de morte. Aí Natan revela a ele naquele momento e diz assim: este homem é tu. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dom de Deus. A vida eterna é um dom de Deus. Mas o salário do pecado é a morte. É a morte. O homem vai pecando, 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 e enfim, um dia vem a ir o julgamento. Que Deus nos livre e nos guarde, não é? De nós vivermos pecando, sem confessar diante de Deus, e às vezes até mesmo diante da liderança, da sua liderança. Mas Deus traz despertamento nessa manhã. Um dia a Bíblia diz que tudo que há encoberto há de ser revelado. Tudo vai vir à luz. E aí? E agora? Não é? Bendito seja Deus. Oh, aleluia. O salário do pecado é a morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus quer nos dar vida eterna. Bendito seja Deus. Mas não vamos viver no pecado. Tem pessoas que vivem no pecado, mesmo cristão, mas vive pecando. E dizer, não tem problema, vive juntos, amigado. Dormindo os dois numa rede, sem ser casado, vivendo junto, não é? E ali para ele é como se não fosse nada. Mas Jesus está vindo aí. Oh, aleluia! E só vai ouvir o sonido da trombeta aqueles que estiver preparados, que estiver pronto diante de Deus. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Não é? Feriu a santidade de Deus é pecado. Bendito seja Deus. Veja que um homem, rapidinho, veja que um homem passou 38 anos doente no pé do tanque, porque pecou, cometeu um pecado. Porque Jesus depois curou ele, depois encontrou ele no templo e diz assim, olha, tenha cuidado, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Jesus disse à mulher que foi apanhada em adultério, ele diz assim, nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. A Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus nos guarde. Oh, aleluia. Se tiver alguma coisa, revela, mostra, porque Deus vai te dar a vitória. A Bíblia diz que aqueles que confessam as suas transgressões e deixam, alcançará misericórdia. Deus é misericordioso. Em nome de Jesus, para perdoar todo o pecado. Amém.